A pergunta que queima por dentro. Você já percebeu que por mais que trabalhe, sonhe e ore, as riquezas que você espera ainda não chegaram? Talvez você até veja pessoas ao seu redor prosperando, enquanto você continua lutando, apertando as contas, tentando organizar a vida financeira como se sempre estivesse apagando incêndios. E então surge aquela pergunta silenciosa, incômoda, que você não tem coragem de falar em voz alta, mas que invade a sua mente nos momentos de cansaço. Por que Deus ainda não me confiou riquezas? Será que Ele não quer que eu prospere? Será que você não é digno? Ou será que existe uma verdade mais profunda, menos confortável, mas absolutamente libertadora? Deus não nega a riqueza, Ele testa propósitos. Pouca gente tem coragem de admitir isso, mas Deus não mede maturidade espiritual pela quantidade de versículos que você sabe, nem pelo quanto você ora, ou por quantas vezes você vai à igreja. Deus mede maturidade observando aquilo que você faz com o pouco. Porque antes de confiar muito, Deus observa como você administra o mínimo. É como se Ele dissesse: eu quero te dar grandes coisas, mas será que você está pronto para não ser destruído por elas? A maioria das pessoas pede prosperidade, mas não pede preparo para lidar com ela. Quer a bênção, mas não quer a responsabilidade que vem junto. Deus não esconde riqueza de você. Ele te prepara para que a riqueza não te esconda dele. A verdade que poucos aceitam. Sabe por que é difícil ouvir isso? Porque muitos acham que prosperidade é apenas resultado de trabalho duro e fé. Mas existe um terceiro elemento que quase nunca é citado nos púlpitos, e muito menos nos vídeos motivacionais: caráter. Deus não te dá o que você não consegue sustentar. Você pode até conseguir dinheiro por esforço próprio, mas riqueza de propósito só chega quando Deus vê em você alguém que não vai ser corrompido por ela. E isso dói, porque significa que talvez a riqueza ainda não veio. Não porque Deus disse não, mas porque Ele está dizendo ainda não. A grande verdade é que Deus não quer que a riqueza te afaste do seu destino. Ele quer que ela amplifique seu propósito, não que o apague. Quando a riqueza se torna um risco. Pense comigo, se Deus te der hoje tudo aquilo que você está pedindo, sua vida mudaria para melhor? Ou apenas ficaria mais confortável? Porque existe uma diferença gigantesca entre prosperar e apenas viver sem problemas. Tem gente que, se Deus colocar dinheiro nas mãos, some da presença dele. Para de orar, para de buscar, se desconecta do propósito porque finalmente está tudo bem. E Deus sabe disso. Sabe as tentações que você ainda não consegue suportar. Sabe os comportamentos que você ainda não venceu. Sabe os ciclos que você ainda não quebrou. Às vezes, a falta não é punição, é proteção. Deus está segurando a riqueza para que a riqueza não te esconda dele. O primeiro teste que quase ninguém passa. Antes de abençoar com abundância, Deus observa algo simples: como você reage quando Ele diz espere. A espera revela muito mais sobre um coração do que a conquista. Tem pessoas que, diante da demora, murmuram, reclamam, desistem. Outras se revoltam, culpam Deus, culpam a vida. Mas existem aqueles que, mesmo no aperto, continuam fiéis, continuam generosos, continuam honrando Deus mesmo quando parece que Ele está em silêncio. É nesses que Ele confia riquezas. Porque prosperidade de verdade não nasce quando se recebe, nasce quando se permanece fiel antes mesmo de receber. O que você faria se Deus te entregasse hoje o que você pediu? Agora eu quero que você imagine comigo. Se Deus colocasse hoje em suas mãos exatamente a riqueza que você tanto deseja, qual seria a sua primeira atitude? Muitas pessoas dizem que ajudariam a família, que seriam generosas, que fariam o bem, e algumas realmente fariam. Mas Deus não analisa apenas o que você diz que faria. Ele analisa o que você já faz com o que tem agora. Porque a verdade é simples e profunda. Quem não é fiel com pouco, não será fiel com muito. Se hoje você não consegue administrar R$ 100, como administraria 10.000? Se hoje você não consegue organizar a própria vida, como organizaria uma estrutura maior? Deus examina o coração, não o discurso. E é por isso que a espera, muitas vezes, é um laboratório espiritual. A riqueza que Deus entrega vem com um propósito. Uma coisa que pouca gente fala é que Deus não distribui riquezas aleatoriamente. Ele entrega recursos para pessoas que têm missão.
Quando Deus decide confiar algo grande, Ele não pensa apenas em você, Ele pensa através de você. Ele pensa nas pessoas que serão impactadas, nos projetos que serão levantados, nas vidas que serão transformadas por meio daquilo que você vai administrar. A pergunta não é apenas por que você quer prosperar, mas sim para quê. Deus nunca investe onde não há propósito, Ele investe onde há visão. E talvez Deus ainda não te confiou riquezas porque está te preparando para ampliar a sua visão, para fazer você entender que prosperidade não é um fim, mas um meio. A riqueza custa mais do que dinheiro. Outro ponto que quase ninguém comenta é que a verdadeira prosperidade custa algo que nem sempre estamos dispostos a pagar: renúncia. Sim, muita renúncia. Riqueza exige disciplina, exige responsabilidade, exige foco, exige dizer não para prazeres imediatos para viver algo maior lá na frente. E Deus sabe quando você ainda não está pronto para esse tipo de renúncia. Ele sabe quando você ainda coloca suas emoções acima de seus propósitos. Ele sabe quando você ainda pensa mais em conforto do que em construção. E Ele não vai permitir que uma riqueza imatura destrua o seu destino. Antes de te dar coisas grandes, Ele te ensina a abrir mão de coisas pequenas. E só quem aceita esse processo consegue sustentar uma vida de prosperidade verdadeira. A riqueza não chega onde existe identidade frágil. Esse ponto é extremamente importante. Se sua identidade não estiver firme, a riqueza se torna um perigo. Tem gente que usa o dinheiro para tentar preencher vazios emocionais. Compra status para esconder inseguranças. Compra poder para mascarar feridas. Compra aprovação para tapar rejeição. E Deus, em seu amor, não vai permitir que você use a prosperidade como muleta emocional. Ele quer curar sua identidade antes de te enriquecer. Quer te ensinar que você é valorizado por ser filho, não por ter coisas. Porque quando sua identidade está em Cristo, o dinheiro vira ferramenta, não identidade. Mas quando sua identidade está no dinheiro, o dinheiro vira ídolo. E Deus nunca vai te conduzir ao caminho da autodestruição. O momento em que a riqueza finalmente chega, e quando você finalmente passa pelo processo, quando Deus vê que seu coração está maduro, que sua identidade está firme, que seu propósito está claro, que sua fidelidade não depende de circunstâncias, então a riqueza chega. E quando ela chega, chega de forma diferente. Não chega para te dominar, mas para te servir. Não chega para te corromper, mas para te ampliar. Não chega para inflar o seu ego, mas para expandir seu propósito. A prosperidade de Deus não te afasta da presença dele, te aproxima. Porque você entende que tudo que ele te deu é para algo maior do que você. A riqueza, então, deixa de ser sonho e vira responsabilidade. Deixa de ser pedido e vira missão. Esse é o tipo de riqueza que Deus confia e esse é o tipo de pessoa que ele está te preparando para ser.